Bem-vindo ao Borboleta Cast, o podcast do Instituto Borboleta Azul. Aqui nós falamos de saúde mental, falamos também de iniciativas do terceiro setor. Meu nome é Ricardo Azevedo, eu sou o Head de Comunicação e Parcerias do Instituto. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente adora, o voluntariado. Afinal de contas, todos nós somos voluntários e nada melhor do que conversar com eles mesmos, com os próprios voluntários, para a gente explorar melhor esse tema. Quem vai fazer essa conversa é a nossa presidente, a Nara Chicane. Espero que você goste. Bom, esse é um episódio super especial. Estamos aqui com 3 convidadas voluntárias do Instituto Borboleta Azul, já completando aí pouco mais de 2 anos, ou quase 2 anos, alguma delas. E eu queria deixar aqui uma mensagem muito clara e agradecer não só a disponibilidade, né, delas estarem aqui, mas que elas tenham sempre a noção de que para o Instituto Borboleta Azul existir, é porque vocês estão conosco fazendo ele cumprir o seu propósito. Então, sem vocês, o Instituto não existiria. Então, o meu agradecimento não é só pela disponibilidade de estar aqui, mas também por tocar tantos casos, atender tantas pessoas que precisam desse olhar e desse cuidado. Então, meu muito obrigada. Eu quero muito que as pessoas conheçam cada uma de vocês. Então, eu quero que vocês se apresentem para elas saberem, né, a riqueza dos nossos voluntários, o que eles fazem, não só no Instituto, né, mas também, né, fora dele. Então, vamos começar, Lu? Conta um pouquinho de você. Eu sou Luciana Satiro, eu sou mãe de 2 Joões, né? Então, eu tenho 2 meninos, sou casada, sou fisioterapeuta, né? Minha primeira formação é como fisioterapeuta, depois psicologia, tenho especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Adoro fazer esporte, adoro desafio, né? Gosto bastante de estar em movimento, né? E gosto bastante de estar em grupo, com pessoas, né? Aprender. Então, para mim é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. E você, Lisa, conta pra gente um pouquinho, né? Eu já te conheço há mais tempo do que você está lá com a gente no Instituto, né? Mas a gente teve, como você comentou agora há pouco, a felicidade dos nossos caminhos se reencontrarem, né? Para que você hoje estivesse com a gente. Então, fala pra gente um pouquinho quem é você, o que você faz. Me chamo Lisa, eu sou formada em psicologia e minha formação é em psicanálise. E como a Nara comentou, né, eu conheci ela através de uma antiga analista que me indicou o trabalho da Nara. E então eu cheguei a conhecer ela quando ela estava lá no início, né, do sonho dela. E nessa época eu também estava no início da clínica, né, então hoje eu já tenho 10 anos de clínica. E foi isso, né? Eu sempre tive o desejo de estar em instituições, passei por algumas e procurei de novo a Nara, agora com essa instituição, né? Tá robusta aí. Muito bom você. E você, Ana Luísa, conta pra gente, como é que você faz além do Instituto? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Admiro muito o trabalho do Instituto. Eu sou Ana Luísa, e eu sou também administradora de primeira formação, né? Psicologia foi a minha segunda formação. Sou professora de yoga, também com especialização em neurociência e comportamento. Estudo bastante a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia positiva. E eu gosto muito da clínica, né? Desde que eu comecei a clinicar, eu me apaixonei completamente, assim. E, enfim, acho que é isso. Muito bom. Eu fico aqui pensando, né, como é rico para mim que estou aqui desse lado, né, poder captar, né, de alguma maneira, pessoas tão experientes, né, com visões muito claras assim do que quer em termos de clínica, no sentido da psicologia, né. A gente tem aqui uma psicanalista, né, que foge um pouquinho no sentido de ser uma abordagem diferente, acho que das demais, da Ana Lu, da Lu, né. E ainda assim a gente consegue agregar valor uma ou outra, né? Porque a gente entende que não é a abordagem que vai interferir no processo, né? Mas é a metodologia que a gente vai usar,
E aqui no Instituto a gente propõe, então, a psicoterapia breve, né, para a gente endereçar, de fato, aquilo que é mais importante na vida das pessoas naquele exato momento, né? E eu acho que a gente tem conseguido realizar um trabalho bem especial nesse sentido, onde a gente consegue ver resultados, mas eu não gosto de ficar falando sobre isso, porque senão parece que eu estou sempre puxando sardinha para o meu lado, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Que passagem que vocês têm pelo Instituto que chamou a atenção, enfim, que vocês talvez gostariam de compartilhar aqui com a gente. Quem começa? Eu posso falar. Eu sempre quis fazer voluntariado, sempre quis ajudar as pessoas. E aí eu pensava assim, mas como é que eu vou ajudar, né? Vou no meio da rua ajudar as pessoas, enfim. E uma vontade que eu tinha era de atender pessoas privadas de liberdade. E eu já sempre falava isso e muita gente brincava assim, mas isso aí, como você vai fazer isso? Vai atender pessoas na cadeia, você vai até lá. Um preconceito mesmo em relação, né, a esse público. E no Instituto eu tive a oportunidade de atender, com a parceria, né, do Mundo Aflora, uma jovem, né, de 17 anos que teve situação de privação de liberdade e me tocou muito o processo com ela, né, a relação terapêutica foi muito bacana e a alta no final, né, ela estava praticamente de alta, né, o processo se encerrou como psicoterapia breve, mas foi muito gratificante, né? Porque uma jovem, né? Que ele estava ali pagando por algo que ela tinha, né? Um crime que ela tinha se envolvido, mas apesar dessa passagem, ela estava completamente transformada, né? E o processo terapêutico foi um apoio para essa transformação. Então eu fiquei assim muito feliz. É um público que eu gosto de trabalhar. Eu acredito na transformação das pessoas. Eu acho que as pessoas têm dever de pagar pelo que elas fazem, mas elas têm o direito de melhorar, de avançar, de se transformar, né? A gente está aqui para isso, eu acho. Sem dúvida. Eu acho, né? A minha sensação é que a gente só vai embora quando acabar esse processo. Mas eu fiquei muito tocada, assim. Então é um público, nesse caso, nesse exemplo, bem específico, né? E que eu não teria oportunidade de atender na clínica, né, na minha atuação clínica particular, né, um público que não chega para a gente, né, e claro, com toda a supervisão, né, do que o Instituto proporciona, foi muito tocante, assim, para mim foi a realização de um sonho mesmo, né. Que bom poder fazer parte também do seu sonho, né, e não só você do nosso. Verdade. Não é? E você, Elisa, conta pra gente uma passagem especial. Eu fiquei aqui pensando, né, enquanto a Luciana estava falando. Eu não sei se eu consigo destacar alguma passagem específica com algum paciente em específico, né? Porque para mim, assim, tem algo que é meu, assim, de gostar muito de trabalhar com crianças e famílias, né? Que é o propósito, né, do Instituto. E para mim é isso. Eu acho que sempre me toca estar ali com uma criança que vem com um diagnóstico pronto, muitas vezes medicada, e aí você vai ali, né? Realmente tem questões, porque a criança está apresentando sintomas, e aí a gente tem a capacidade de olhar o que está por detrás daquele sintoma daquela criança, e muitas vezes, trata-se de você ajudar aquela criança a se organizar para ela viver, né? No mundo compartilhado. Na potência dela. Exato, né? Não é que isso não aconteça nas famílias que chegam na nossa clínica, mas é outra realidade, né? E você também poder ajudar os pais, né? Teve até uma troca recente com a Nara, né? De um caso, né? Eu pensando, poxa, esse pai, a gente tem que poder dizer para ele que ele tem o direito de saber o que está acontecendo com o filho dele, né? E então assim, para mim é um negócio assim que me preenche, né, esse trabalho. Que bom. É bem gratificante. Muito bom. E você, Ana, conta pra gente que passagem que você tem aí que pode... Nara, acho que foram várias experiências muito incríveis, assim, cada pessoa que eu atendi. Não foram muitas, mas cada pessoa que eu atendi através do Borboleta me ensinou alguma coisa. Né? Eu acho que o mais incrível é poder ver a psicoterapia, né, a saúde mental num lugar acessível para pessoas que talvez não teriam acesso de uma outra forma.
E aí eu vou citar um caso específico, né, de uma adolescente que eu atendi no ano passado, que era uma menina, ela tinha passado por coisas, né, a família dela passou por algumas coisas de relacionamentos abusivos, e ela era uma menina muito centrada, ela era muito entregue, muito dedicada para tudo que ela fazia. Então, as sessões de psicoterapia para ela, e isso me ensinou muito, né? Ela dava um valor para aquele momento ali, e todas as ferramentas que eu passava para ela, todas as coisas que eu falava, enfim, vai, né, ler sobre isso, estudar sobre aquilo, ela fazia. Então, acho que o mais gratificante era ver o tanto que ela se dedicou para esse processo, né? Coisas que a gente muitas vezes não vê com quem tá buscando a psicoterapia e pagando pela psicoterapia, né? Então, acho que é muito legal ver o tanto que isso, às vezes, impacta na vida de uma pessoa. Com certeza, né? Acho que aqui o nosso propósito máximo é esse, exatamente esse, né? Dar acesso para quem jamais poderia ter ou pensaria, né, em poder ter um tratamento de qualidade como a gente se propõe a fazer, né? E acho que aqui vale dizer também que assim, e a gente ainda também tem que lidar com a nossa pequenez, né? De que a gente não vai mudar a vida das pessoas por inteiro, né? Eu brinco que eu digo sempre que tem gente que faz terapia ou análise a vida inteira e ainda assim continua tendo problema, né? Então, nosso papel aqui é dar acesso, é dar ferramenta, né? Para que essa pessoa possa, diante das dificuldades delas, lidar de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, buscando alternativas ou entendendo que existem outras alternativas, né? E eu concordo com cada uma de vocês, né? Acho que assim, a hora que a gente vê alguém, né, utilizando esse espaço seguro, né, sigiloso, né, como algo tão precioso, porque de fato é precioso esse lugar, ou ter um espaço assim no mundo, né? Ou mesmo quando a Lisa fala, né, da importância da gente dar a oportunidade dessa família compreender o que muitas vezes ela não consegue tirar quando ela passa num hospital público, por exemplo, ela às vezes não se sente nem no direito, né, de perguntar exatamente por que a medicação está sendo dada ou o que exatamente está acontecendo com esse filho, né? E aí a gente pode dizer, olha, você não só deve, como você tem o direito de perguntar, né? E isso também empodera as pessoas, também dá um espaço para elas no mundo, né? Como cidadãs, né? Exato. E no seu caso, né, Lu, eu acho que tem um dado assim muito interessante, porque é um desafio quase que dobrado, né, lidar com os assistidos, né, do mundo aflora. A gente sabe de todas as demandas aí que existem, emocionais, enfim, mas pensar na possibilidade de reintegrá-lo à sociedade, ver esse processo acontecer efetivamente, também imagino que deve ser muito gratificante, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a gente falou de experiência, a gente falou do que vocês fazem além do instituto, né? Mas eu acho que aqui a gente tem um desafio de entender algumas coisas, né? Voluntariado não é caridade. Isso para a gente é muito claro, né? Como é que vocês veem, né, o voluntariado em si, o papel dele na sociedade, né? O que vocês pensam sobre isso? Porque vocês já estão comprometidos de alguma maneira com este processo. Mas o que despertou, né? Que bichinho é esse? Ou que momento é esse que vocês falaram, puxa, eu quero. A Elisa falou rapidamente sobre isso, então vamos começar com você, Elisa. Conta pra gente como é que foi essa... Eu venho na vida passando por uma transição, por várias, né? Na verdade, não, acho que a gente passa por muitas, né? Sem dúvida. E aí, nesse caminho, eu voltei. Eu já tinha feito outros voluntariados antes, mas parece que eu voltei de um outro lugar, né? E de um lugar de olhar para esse sistema adoecedor, né? Que não são só essas pessoas que adoecem, a gente também adoece do sistema que a gente vive. Na sociedade que a gente está Exato. Inserida. Exatamente. E aí, essas pessoas, além de elas estarem inseridas na mesma sociedade enlouquecedora, elas têm muito menos oportunidade do que a gente tem para saúde mental, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Né? Então, eu vejo quase como um dever. Sim. É isso. Ele é uma pessoa. São pessoas como eu.
Eu tenho que ajudar se eu tenho a possibilidade, né? E às vezes me vem assim, né, uma epifania do tipo, se eu pudesse eu faria só voluntariado, se eu não tivesse que me preocupar com dinheiro, eu trabalharia de graça. Porque, gente, é assim, muito cansativo, né? A gente está ali pegando aquelas pessoas nas maiores dores delas, mas é isso, eu sinto que é um dever, e como eu escolhi isso como trabalho, aí casa. Sem dúvida, Né? sem dúvida, com certeza. Eu quero ajudar o outro. Né? Então, o meu trabalho, pronto, escolhi um trabalho que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Sorte grande. Com certeza, que bom, que bom. E você, Ana, como é que você vê aí essa questão do voluntariado na vida? Olha, eu vou ter que concordar muito com o que a Lisa falou, assim, eu entendo que é quase que a nossa obrigação a gente devolver para o mundo aquilo que a gente teve o privilégio de poder aprender. Então, acho que na minha vida também, desde que eu trabalho no meu primeiro emprego, né, eu fui administradora, trabalhei em empresa, eu sempre busquei alguma forma de voluntariar. Só que, ao mesmo tempo, gente, eu acredito muito que isso também me engrandece. Então, não dá para ser hipócrita e dizer que eu tô fazendo só pelo outro, Sim. né? Eu aprendo demais, demais. Até na pós que eu fiz em neurociência, tem uma aula que fala só sobre trabalho voluntário e como a gente libera ocitocina. Ah, que legal! A gente faz alguma coisa pro outro. Mas eu vejo que ter contato com outras realidades menos privilegiadas do que a minha me faz melhor como ser humano, né? Então, acho que tem isso também, né? É muito positivo a gente poder devolver para o mundo aquilo que a gente teve acesso e, ao mesmo tempo, a gente cresce muito nesse processo. Sem dúvida nenhuma. Com certeza é muito enriquecedor. E para você, Lu? Eu ia falar que eu gosto do voluntariado por uma questão egoísta mesmo, né? Porque eu gosto muito da contribuição. Sempre foi um valor meu, desde pequenininha. Se eu recebi uma coisa, eu queria dar para alguém. Se eu tinha informação, eu queria. Então, é um valor meu. Eu fui entendendo dentro da psicologia que se tratava isso de um valor. E eu sempre procurei formas, né, de contribuir de algum jeito. Mas, às vezes, a gente querer ajudar, é difícil ajudar, porque você não sabe como, né, qual que é o veículo, de que jeito, né, como que você viabiliza. Então, eu tinha muita vontade de ajudar e estava com a antena ligada, né, achar algum veículo. E aí, no estágio da faculdade, eu encontrei o Borboleta. Falei, nossa, são muito organizados, são uma simpatia, todo mundo super disposto. Parece que todo mundo é pago lá. Eu tinha essa sensação, é outro tipo de magos. Porque tinha essa coisa assim, do profissionalismo, né? Porque a gente tem uma ideia de que não precisa ser profissional, pelo contrário. Da doação das pessoas ali dentro, do entrosamento. Então, assim que acabou o estágio, eu já me candidatei, né, no processo de seleção para ficar, né? E a possibilidade de ajudar as pessoas em vulnerabilidade, né? Porque são casos que as pessoas talvez nunca tivessem a oportunidade, né, de fazer uma sessão que fosse de aconselhamento. Não estou nem falando processo terapêutico. Então, para mim é isso, assim, é a contribuição mesmo, é uma coisa que me alimenta. E eu também queria poder viver só do voluntariado, mas a gente tem que se preocupar com as contas e é saudável também que seja o mesmo, gente, dá mais valor porque é o voluntariado, enfim. Mas para mim é isso, é a contribuição mesmo que eu acho muito valiosa. E você acha que é isso que mantém você já com a gente há 1 ano e 7 meses? Eu acho que é um conjunto, né, de coisas. Eu acho que atende essa minha questão, né, dos valores de contribuição, atende um instituto que é organizado, né, porque isso dá uma direção para a gente poder fluir, se organizar. Eu acho que a questão a psicologia é uma profissão muito solitária, né, como a fisioterapia é também, mas a psicologia mais ainda, porque ela tem a questão do sigilo, então você está sozinha ali com o paciente. E acabou, parece que acabou o mundo, né? Se sozinho com o paciente, não tem mais ninguém. E dentro do instituto, a gente consegue ter essa coisa de estar junto, né? Que eu acho que é muito importante, tanto tecnicamente, nas supervisões, né? Onde a gente está ali sendo apoiada tecnicamente, mas também como um network, né? Uma troca, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, todo mundo se ajuda. Eu acho que isso é importante, as pessoas estão muito sozinhas, né? E a gente também somos pessoas sozinhas, então lugares onde a gente pode estar, né, apoiada, se sentir pertencente, eu acho que ajuda na saúde mental. O que vocês acham?
que para vocês é o, né, não sei se é um ou vários motivos, ou enfim, né, porque a gente chega, seja pela necessidade de contribuir, pela necessidade, né, de estar nesse lugar em algum momento, mas nem sempre as pessoas permanecem, né? Então, assim, o que faz permanecer com a gente? Eu acho que muito dessa estrutura, né, que a Lu comentou, da gente ter. É um trabalho muito facilitado de ter as meninas ali, né? Então, você tá sempre em contato com alguém que tá organizando quem que vai ser teu próximo paciente, aí quantas sessões você já fez, e vai colocando tudo ali no sistema. Então, essa organização, eu acho que atrai muito. As supervisões, eu acho que são trocas muito ricas, né? Então, o fato da gente poder escutar os casos das outras pessoas que a gente nem conhece, né? E que talvez a gente não conhecesse de outra forma. Então, assim, é uma diversidade muito grande, eu acho muito incrível. E não sei, eu acho que tem uma energia boa também no Instituto. Eu acho que concordo com a questão da estrutura, né, da organização, como a gente é recebida ali pelos funcionários. Que é isso, a impressão é que dá que é uma grande empresa, super bem organizada, está sendo super bem administrada, então você se sente bem, né? Você não fica perdido como muitas vezes em outras instituições a gente vai ficando, né? E tem a supervisão, mas a supervisão, assim, né? Pessoalmente, confesso que tenho tido um pouco de dificuldade por conta de horário, mas eu não fico. Eu sinto que eu nunca fico sozinha. Eu procuro a Nara, ela está disponível para me ajudar, para pensar junto caso, né? Se precisar. Então, acho que é isso que vai me fazendo ficar ali, né? Eu sinto que tem apoio, porque precisar. Vocês estão parecendo tudo paga também, sabe? Só para constar, né? Vamos falar alguma coisa assim, olha, mas isso não funcionava, agora funciona, né? Tá bom. Ou, né? Então, assim, olha, isso aqui não foi legal, mas depois foi resolvido. Tudo bem, gente, né? Faz parte. Né, brincadeiras à parte, eu acho que a gente vem realmente, assim, acho que é um compromisso do Instituto, né? Não só fazer um trabalho com qualidade, mas também com muita ética. A gente tem esse olhar, né, de dar divinidade para essa pessoa, né, e de permitir, né, que ela possa se desenvolver além, né, de outras questões que ela tem acesso, seja nas instituições que elas frequentam, ou seja, enfim, no entorno delas, né? Acho que o Instituto ele tem essa função, né, de dar ferramenta, né, e fazer minimamente, ainda que seja, essa pessoa ter a noção de que ela pode, de que ela tem alternativa. Às vezes não é o que ela quer, como quer e quando quer, mas a alternativa sempre vai ter. E eu acho que quando a gente exercita esse olhar, né, a vida fica possível, tudo fica possível, né? Eu não estou aqui floreando, dizendo que não tem desafios, que às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para reconfigurar a rota, mas a vida é uma reconfiguração de rota o tempo inteiro, né? Mas eu queria que vocês, então, assim, para a gente ir começando a ir para o fim, né? Que vocês talvez pudessem deixar uma mensagem, né? Para quem não conhece a gente, para quem de alguma maneira está ouvindo a gente, o que vocês falariam para essa pessoa, seja ela quem for? Pode falar mais alto. Venham para o Instituto. Meu, brincadeira, gente, mas se vocês têm vontade de fazer trabalho voluntário, né? E de ter essa experiência, acho que de uma comunidade mesmo que está engajada ali para deixar o mundo melhor, acho que o Instituto é o lugar certo. E eu acho que você usou uma palavra, Nara, que para mim ela resume muito assim o que a gente faz ali dentro, né? Que é o empoderar. Empoderar as pessoas a saber o que elas podem, né? O que elas têm direito, o que elas são capazes, o que está disponível para elas, porque essa informação às vezes é tão simples da gente de passar e é muito valiosa para quem está escutando. Então, acho que qualquer um pode ser voluntário, né? Desde que você tenha comprometimento, tenha, obviamente, a formação em psicologia, mas é muito acessível também. Sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento da saúde mental, acho que não dá para questionar isso, né? A pandemia deixou escancarado, já acontecia, mas a pandemia escancarou de que sem saúde mental não vamos para lugar nenhum, né? E a gente vai ter 2 grandes públicos, né? Um público que vai ter acesso à saúde mental de várias formas, né? Desde o seu autocuidado até a sua terapia. E a gente tem um grande público que, vendo essa transformação, essa necessidade, esse ambiente que é adoecedor,
E o que eu faço com tudo isso? Porque as pessoas têm acesso à rede, né, redes sociais, informação, mas não têm acesso a profissionais, né, da psicologia. Então, a gente precisa de muitas pessoas voluntárias, né, porque a saúde mental está aí, né, pedindo o seu olhar, mas tem um grande público que não vai acessar pela forma do pagamento, né, do capital. E você fala uma coisa, né? Eu vou já te dar a palavra, tá, Lisa? Mas você fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que é permitir que as pessoas consigam ter esse espaço, né? E quando você divide, né, esse público que de alguma forma tem acesso àquele que não tem, seja por falta de conhecimento ou por ainda não ter se dado conta da importância da saúde mental, seja lá pelo que for, né? Você colocou de um jeito que me agradou muito, porque me dá a sensação de que, assim, esse time daqui vai puxar esse time daqui, né? E eu acho que a gente precisa, de fato, ainda, né, um grande desafio, falar sobre saúde mental. Eu ainda ouço muita gente trazendo tabu a respeito, muita ideia, né, distorcida, seja porque não tem aonde ir, porque isso é para rico, ou seja porque é para louco, enfim, né? Então eu acho que o nosso papel aqui também é contaminar, né? É contaminar esse mundo que só ignora, né, a importância da saúde mental, porque também está adoecido, né? Eu acho que é isso. Né? Quem acha que não precisa de ajuda, talvez seja quem mais precisa de ajuda. E aí, pensando nisso, né, Nara, eu acho que isso também é algo que faz ficar, né? Tem tudo que o Instituto nos proporciona, mas também tem esse lugar de olhar do que se trata o voluntariado, né? Ele dá muitas oportunidades, né? De você ter experiência com casos complexos, né? Aqui no Instituto, toda essa estrutura, que você é acolhido, você nunca está sozinho, te ajudam, te lembram das coisas, enfim, tem a supervisão. E só que é isso, né? O voluntariado tem toda essa função, né, social. Então, às vezes, não é nem que a pessoa não dá importância, né? Às vezes a pessoa nem sabe, nem tem tempo de se preocupar com isso. Até porque tem muitas outras urgências. Exato, exatamente para elas estarem nessa situação de vulnerabilidade, as preocupações prioritárias são outras. Você sabe que essa é uma das razões do porquê nós não somos uma instituição de porta aberta, e sim a gente recebe assistido de outras instituições, porque a gente entende que essa corresponsabilidade também dá a noção da relevância do benefício que ele está tendo, né, com o Instituto Borboleta Azul, que é ofertado pela instituição que ele está inserido. Né? Porque é isso, tem uma função social, mas de fato ele está tão absorto, né, em tantas outras questões, às vezes de comida, higiene, moradia, ele está tão vulnerável, né, em tantos aspectos, que imagina passar pela cabeça sem fazer uma psicoterapia. Né? Fica absolutamente de lado. Exato. Né? Então, quando aparece um instituto como o Borboleta Azul, que fala, você pode, você exato, tem esse direito também. Então, é isso, né? É disso que se trata o voluntariado para mim, pelo menos, né? Então, acho que essa mensagem que eu gostaria de passar, né, para quem estiver assistindo a gente, para poder começar a enxergar o voluntariado desse outro lugar, né? Também desse lugar, tem muitas coisas, né? Sim. Mas também desse lugar. Agora, só assim, para a gente, né, fazer aqui uma última pergunta. Ana, me fala uma coisa, como que você, assim, eu já entendi que é importante para todo mundo, que, né, que faz o sentido em diversos aspectos, enfim, mas a gente sempre ouve, muitas vezes, alguns voluntários se desligando do Instituto por falta de tempo, né? E a gente fez um episódio de podcast recentemente, que a gente falava exatamente isso, né? Eu trouxe algumas pessoas do conselho, também são voluntários, né? E a discussão era exatamente essa: como pessoas tão ocupadas conseguem tempo para estar com a gente pensando no desenvolvimento do Instituto, no crescimento, na profissionalização. Então, eles não atendem o paciente,
mas eles dedicam semanalmente 1, 2, às vezes até mais, quando precisa, horas, né, para fazer isso acontecer. Então, como é Pra gente, isso? Como é para você, por exemplo, conciliar dentro da tua agenda, né, com o voluntariado? assim, eu que tô na clínica, obviamente eu tenho, assim, tem algumas outras coisas que eu faço, mas eu vejo como um outro paciente meu que eu tenho tanta responsabilidade quanto um paciente meu que tá ali pagando pra fazer a psicoterapia. E assim, eu entendo muito que a gente, todo mundo tem falta de tempo, Sim. mas ao mesmo tempo todo mundo tem tempo. Né? Então, como que a gente tá usando esse tempo? Porque muita gente vai dizer que não tem tempo de atender 50 minutos por semana uma pessoa, mas 50 minutos no Instagram a pessoa fica. E eu não quero criar polêmica aqui. E eu gosto do que você está falando, porque você percebe, a Ana Lu traz uma questão muito importante. Ela não coloca o voluntariado no tempo que está sobrando, né? Ela aloca o tempo para o voluntariado. Eu acho que isso tem uma riqueza fundamental. Total. E é isso, né? Acho que, como eu falei também no início, isso também, eu estou também ganhando algo com isso, né? Seja uma satisfação, seja um aprendizado. Então, acho que isso também contribui. Mas, ao mesmo tempo, tem muito a ver com os valores. Acho que o Paulo falou dos valores, né? Para mim, é um valor eu poder retribuir, né? Todas as oportunidades que eu já tive, eu poder retribuir de alguma forma. Então, tá muito dentro, assim, para mim é que nem, né, ter ali o paciente do instituto na semana, é quase como não uma obrigação, né, porque eu faço o que eu gosto. Sim, mas já faz parte da tua agenda, né? Ele não é uma coisa que eu encaixei aí A duras penas, né, então, é isso. tem espaço para ele, né? Exato. Uhum, muito bom. Bom, meninas, muito bem. Gostei muito de ter vocês aqui nesse super papo. A gente poderia ficar aqui falando, né? Muitas coisas, muito tempo. Não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Essa é uma iniciativa recente que a gente começou o ano passado. Fizemos 3 episódios. Agora, nesse semestre, também já estamos aqui com mais 3 gravados. Então, logo mais começa a ter mais uma leva aí de conversas. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Viu? Quero de novo agradecer aqui cada uma de vocês por estarem conosco. Que obrigada, gente. Pessoal, a gente encerra aqui. Até a próxima.